Amém, amém. Se você ainda não conhece uma das nossas células, gostaria de enfatizar para você conhecer, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja onde temos como um tipo, né, um pássaro. Nós temos as reuniões de célula e nós temos a reunião de celebração e nós temos a cauda que dá a direção, que são as reuniões ou células de discipulado. E cremos que você alcança a plenitude do voo, daquilo que Deus tem para você, quando você equilibra essas coisas na sua vida, amém? Então aqui você recebe e lá na célula você dá. Quando você recebe e você dá, o fluir de Deus continua vivo na sua vida e você vai recebendo muito mais revelações do Senhor, amém? Bem-vindos ao nosso 7º dia do jejum, 21 dias vendo Jesus no Evangelho de João. Espero que você esteja acompanhando as lives que nós temos feito ao meio-dia. Na meio-dia e 30, basicamente, eu tenho convidado alguns pastores para dar mais dinamismo nas lives. Amanhã retomamos, hoje é a palavra da noite. Ainda bem que você veio em pessoa, amém, ouvir, isso é muito bom. Nós estamos no capítulo 7 de João e certamente está disponível para você. Você tem Bíblia no celular, Bíblia, papel, disponível. Queria também te pedir para todos os dias ler o capítulo respectivo, porque é assim que você vai crescer espiritualmente e algo no final desse jejum vai acontecer. E eu creio que vai acontecer. O meu encargo, minha oração, meu jejum por você é uma experiência com Deus. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provar significa saborear. Então você precisa comer a comida. Você precisa sentir o gosto que Deus é bom. Amém? Nós não podemos conhecer apenas de ouvir falar. Nós precisamos nos relacionar, ter experiência com Deus. Filho, quando você tiver encontro com o amor do seu Pai Celeste, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Tua perspectiva muda, a dimensão da realidade deste mundo muda, tudo muda. E você tem uma visão maior da eternidade. Louvado seja Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre fluindo no Espírito. Diga comigo, fluindo no Espírito. Aleluia. Você precisa compreender que é necessário você fluir no Espírito. Em João 7, que é o capítulo do Espírito, é o capítulo do nosso jejum hoje, Jesus traz uma das grandes mensagens impactantes, transformadoras na nossa vida. Em João capítulo 7, do verso 37 até o 45, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Deixa eu explicar um pouco para você esse contexto. O grande dia da festa aqui era a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, chamada Sucote em hebraico, o povo era convidado a deixar suas casas e armar cabanas de folhas de palmeira. E eles recordavam os dias de peregrinação no deserto, que Deus os guardou. Havia à noite uma coluna de fogo que iluminava, ar-condicionado, amém, aquecendo o deserto frio, espantando os animais. De manhã, no calor intenso do deserto, a nuvem se transformava, a coluna numa nuvem, e aí você tinha sombra e refrigério. Olha como Deus é bom. Aleluia. O seguia uma rocha. Essa rocha era Cristo, diz a Bíblia. Deus, de fato, levou o seu povo a entrar na terra prometida, a terra de leite e mel, a terra que fala dos desfrutes de Cristo. Então, Deus é do início ao fim todas as coisas. E o povo lembrava dessas coisas. Era uma festa de 7 dias. Era uma festa com muita participação de água, cântaros de água. Eles cantavam os salmos chamados de Halel ou Helel, que são salmos de aleluia, também significa louvor no hebraico, do Salmo 113 até o Salmo 118. O Salmo 118 é considerado o centro da Bíblia. No verso 8, 594 capítulos antes, 594 capítulos depois, na palavra de Deus, e lá diz o seguinte: que o homem que põe o refúgio no Senhor, esse é o homem que será próspero. Amém? Não coloque a confiança no homem, no braço mortal, mas no Senhor. E Deus nos deu o seu Espírito. Amém?
Deus continua andando na terra. Deus continua, Jesus continua na terra, Ele está em você. Você se tornou uma morada permanente do Espírito Santo. Todo o nosso potencial não está do lado de fora, está do lado de dentro. Amém? Eu costumo dizer para você, hoje você vai ser mais salvo, mas é uma verdade, porque o seu espírito foi salvo. A obra foi completa, o Espírito Santo se misturou no seu espírito. É um espírito, e ele é eterno. Ele tornou você morada eterna de Deus para sempre. Nunca mais ele deixará você, nunca mais ele deixará você. Mas o seu corpo será salvo. Você vai receber um novo corpo, como o de Jesus. Mas hoje nós estamos sendo salvos. Salvação passada, presente e futura. Nessa salvação presente, o que está sendo salvo? A nossa alma. E como ela é salva? Pelo Espírito, amém? Pelo Espírito e pela palavra de Deus. E nesse último dia da festa dos tabernáculos, o sumo sacerdote pegava um cântaro de ouro e descia junto com os outros num cortejo de muita celebração e dança, pegava no tanque de Siloé, um tanque profético em Jerusalém, que significa o enviado, apontando para Jesus como a fonte da água viva, e ele levava essa água até o altar. Jerusalém está em cima, até o altar, e derramava a água sobre o sacrifício, chamada oferta de libação. Também vinho era derramado sobre o sacrifício. Então escorria muita água, todos derramavam água e oravam para que Deus mandasse a chuva naquele ano, abençoando as sementes, trazendo grande colheita e provisão. Um ritual lindo, e de repente se ouve um grito. Porque Jesus aqui não disse baixinho, não comentou com alguém. No original, aqui diz que quando ele disse isso, ele vociferou. Ele gritou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva fluirão do seu interior. Eu imagino o choque das pessoas, dos sacerdotes, a abundância de água ali e Jesus gritando: quem tem sede? Parece que alguma coisa está fora. Mas Jesus está dizendo: se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque dentro de você vai ser criada uma fonte que jorra para a eternidade. Sabe, tudo que é natural e aquilo que você confia em natural, Deus vai permitir que acabe. Então as pessoas, por exemplo, em João 2, estavam num casamento, Jesus estava lá, e havia alegria, o vinho é símbolo de alegria. De repente o vinho acaba. Por que o vinho acaba? Porque Deus está dizendo: a alegria natural no casamento acaba. Amém. Não, a minha não vai acabar. Vai acabar. Por isso que você precisa do vinho novo de Jesus. Você precisa da vida do Espírito para manter a alegria, para renovar o seu casamento, para ver, sabe, brilho e amor. Eu já estou casado mais de 35 anos com a Mel e cada vez é mais doce. Cada vez é mais mel. Mas por quê? Porque o nosso relacionamento não é uma questão de naturalidade das coisas, mas de presença de Jesus, de vida do Espírito. Amém? Amém? Então diga: tudo que é natural acaba. Mas quando o Senhor está no negócio, permanece para sempre. Amém? Amém? É por isso que Jesus disse para aqueles homens que estavam cheios de água, bebendo água, celebrando e orando pela água: alguém que tem sede. O fascinante também no texto é que mesmo Jesus, mesmo sendo Deus, se Deus estivesse pregando no meu lugar aqui, com toda a honra a Jesus, amém, amém. A Bíblia diz que alguns creram e outros duvidaram. Bem, a chave, essencialmente aqui, para você entender o que é o fluir do Espírito Santo, ou seja, a vida do rio de Deus que está dentro de você, uma fonte que está em você e jorra na pessoa do Espírito Santo, é a sede. Quem quer? Quem tem sede? Eu vou continuar a leitura. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido
ainda glorificado. Então o Espírito Santo não tem nada a ver com o nosso mérito. Receber o dom do Espírito Santo, receber a pessoa do Espírito Santo como salvação, receber o transbordar, o poder do Espírito, vida, mente, sabedoria, ou seja, Ele traz o trono de misericórdia e graça para dentro de nós. Nós somos chamados a viver no Espírito. A nova aliança é no Espírito. A velha aliança é na carne. A velha aliança é a falsa circuncisão feita pelas mãos dos homens. A nova aliança é a verdadeira circuncisão feita no Espírito, no coração. Amém? E você foi chamado para viver no Espírito. Por isso você precisa aprender a exercitar o seu Espírito. Compreende isso? Exercitar. Assim como você quer ganhar musculatura e você precisa exercitar, levantar pesos e coisas para que você ganhe musculatura física, você precisa ganhar musculatura espiritual, exercitando o seu espírito. Amém? Eu pergunto para você, se você tem uma fonte dentro de você, há escassez na sua vida? Não há escassez de nada, porque essa fonte fala dos recursos da vida de Cristo. Não há falta de paz, não há falta de alegria, não há falta de nada. Eu gosto de dizer assim no Salmo 23. Salmo 23 está escrito: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu gosto de falar para ele assim: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Não tenho falta de paz, não tenho falta de dinheiro, não tenho falta de saúde, não tenho falta de alegria, não tenho falta de nada, porque Cristo é a nossa provisão em todas as coisas. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Amém. Quando Ele foi glorificado, o Espírito veio. Quando glorificamos Jesus, o Espírito se move. Aleluia. Em Gálatas 3 diz que a promessa feita a Abraão, a herança de Abraão, as 7 bênçãos de Abraão, é o Espírito recebido. Então, quando você recebeu o Espírito Santo prometido, você recebeu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia, para ser herdeiro deste mundo. Então, o texto diz: então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras de Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ouvindo essas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi. Mas ele foi morar em Nazaré, cidade da Galileia. Então Jesus tinha sotaque de Galileu, um galileu. E eles, então, olhando do ponto de vista natural, começaram a entrar em dúvidas. Alguns falaram: mas que é isso que ele está dizendo? Rio de água viva, bebeu dessa fonte. Ele não é o Galileu? Não, tem que vir de Belém. Paulo diz assim: se antes conhecíamos Cristo na carne, agora não mais. Agora conhecemos a Cristo no Espírito. A ninguém mais você deve conhecer na carne. Você deve olhar as pessoas como Deus as vê. É por isso que você não deve criticar o seu irmão e falar mal do seu irmão. Porque você deve vê-lo como o Pai o vê. Amém. Amém. Então nós devemos enxergar as coisas do ponto de vista espiritual e não natural. E daí a diferença entre aqueles que são capazes de crer e não crer. Alguns olham para Jesus e dizem: ele é o Galileu. Outros: não, ele é o Cristo. Não, ele é só um profeta. Quem é Jesus para você? Como você vê Jesus? Como você se aproxima de Jesus? Se você verdadeiramente quer que ele é o Filho de Deus e que as suas palavras são palavras de Deus, essas palavras produzirão grande fé no seu coração. Aí diz assim: porque alguns soldados foram enviados nessa festa para prender Jesus. E procuravam uma ocasião para prendê-lo, mas não conseguiam porque tinha medo do povo, por causa dos milagres que Jesus realizava. E aí a Bíblia diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Amém. Eu tenho uma mensagem que esse é o título dela: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou. Diante da morte ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá.
Aleluia, amém. Você nunca morrerá quando crer nele. Então, Jesus tem as declarações mais fantásticas, mais absurdas do ponto de vista natural, mas o evangelho é a loucura, a Bíblia diz, de Deus. Para o mundo que se perde, é uma negação, mas para você que crê, é o poder de Deus. Amém? Você crê? Então, tudo que está escrito é verdade. Hoje aqui, se você cooperar com o Espírito Santo, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso fala do mover do Espírito. Diga o mover do Espírito. Aleluia. Bem, quando você aceita Jesus, você tem uma fonte. A fonte traz satisfação para você. Mas o Senhor quer, em outra manifestação do Espírito, que você transforme a fonte em rios. Os rios, além de beneficiarem você porque revelam a sua natureza, os rios revelam o ouro da natureza de Deus dentro de você. Os rios são para abençoar os outros. Quando as pessoas tocam em você, elas perdem a sede. Ou elas continuam sedentas. Elas vêm cheias de problemas, de aflições. O que você dá para elas? As suas mensagens de aflição, de dor, é assim mesmo, assim que é o mundo. Eu também, sabe, minha mãe, olha meu pai, olha minha vida. Você vive no deserto dela. Quando ela vem contar suas falhas e fracassos, você conta as falhas e fracassos para ela, ou você dá o rio de água viva? Quando você dá o rio de água viva, quando há ódio haverá paz, quando haverá tristeza haverá alegria. Ou seja, você foi chamado para transformar o mundo. E nós temos que jorrar, você tem que jorrar esse rio, aonde você trabalha, aonde você está, no seu lar, na sua casa. Seus filhos vão ser atraídos, seu cônjuge vai ser atraído, porque eles serão satisfeitos. Então nós temos que aprender a fluir com o Espírito Santo. Amém? E tudo isso começa, como disse Jesus, porque você tem sede. Fome e sede. Fome e sede são os princípios elementares da Bíblia para o seu crescimento e avanço espiritual. Deus fez o homem num ato soberano. Formou o homem. A mulher deu mais trabalho, ok. Fez uma operação. Por falar nisso, você sabe por que Deus fez o homem primeiro? Uma das muitas suposições. Porque se ele fizesse a mulher primeiro, e depois o homem, quando Deus estaria fazendo o homem, ele ia falar, não, muda isso aqui, não ficou bom não, resolve isso aqui. Então Deus não quer palpites, aí ele fez o homem primeiro. Amém, houve brincadeira. Mas veja, o homem e a mulher foram feitos num ato soberano. Aí Deus lhes deu a maneira de sobreviver. Como? Comendo. Mas da árvore da vida, não, a árvore da vida é para alimento e sustento. Simboliza a palavra. Amém? Mas da árvore da vida, diz a Bíblia, saía um rio. O rio é para expandir a vida. Compreende isso? Então, Deus queria que o Éden fosse expandido. Toda abundância, toda riqueza, toda fartura, toda paz, alegria, toda a vida do Éden, Deus queria que fosse expandido. Amém? E é isso que o Senhor Jesus está dizendo assim. Quando você o recebe, você tem uma fonte. Mas agora Ele está dizendo que Ele quer que essa fonte se torne rios de água viva. Amém? Rios para onde você estiver, abençoar as pessoas. Quem fizer negócio com você vai ser abençoado. Amém? Você pode ter a ousadia de Deus para falar, quem faz negócio comigo... Para algumas coisas você tem que ter ousadia. Eu, quando entro no restaurante e está vazio, eu e a Mel, eu falo, Mel, daqui a pouco vai encher. E eu posso contar as várias vezes que começa a aparecer um, começa a aparecer outro, porque eu falo, nós somos abençoados. Quem é a bênção atrai. Amém? Amém? A Bíblia diz assim, o homem que põe a sua confiança no Senhor, se ele entrar no vale árido, ou no deserto, a palavra lá é vale de Baca. Vale de Baca em Israel era um vale deserto e perigoso, cheio de assassinos. Era um vale, literalmente, e os assassinos atacavam ali. É o vale de Baca, um vale árido também. Então a Bíblia diz, aquele que confia no Senhor, ele entra no vale
de Baca, árido, e transforma ele num manancial de bênçãos. Por quê? Porque a fonte está em você. E quando ela jorrar em rios, e hoje eu quero te ensinar como fazer esse rio jorrar. Amém. Então hoje todos nós vamos sair molhados daqui. Amém. Mas não vem com capa de chuva, não precisa se preocupar. Vai ser uma molhação santa. Vai ser uma torrente de água viva. Aleluia. Vai ser uma restauração. A Bíblia diz que as torrentes do Espírito restauram a alma. Então sua alma vai ser mais salva em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Isso é poderoso. Mas fome. Lá em Lucas 1:53 diz: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Veja, esse é um princípio para você ter mais de Deus. Para fluir glória na sua vida, a presença de Deus. Você tem que se aproximar dele com fome, com desejo de comer. Você veio aqui, louvado seja Deus, porque eu acho que você tem fome e sede. Você veio aqui não para ouvir um discurso da política, de como está a economia mundial, nada disso, ou alguma coisa que aponte para o homem. Isso você ouve lá fora. Mas aqui você veio ver e comer o pão da vida e beber a água da vida. Amém? Jesus, e os rios fluirão de você. A Bíblia diz que são rios. Por quê? Porque fala das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve tudo que o Espírito Santo faz através de você. Podem ser os dons, cura, visões, interpretação de línguas, profecia. O Espírito Santo vai fluir e você vai dar uma palavra para a pessoa. Você vai chegar para a pessoa e vai conseguir falar sobre a vida dela. E ela vai ficar impactada por isso. Porque ela fala, como você sabe? Porque o rio fluiu. Amém? Pode ser que ele esteja enfermo e quando o rio flui, cura se manifesta. Aleluia. Mas isso fala também da vida dos frutos do Espírito. Paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Aleluia. Você tem que ter domínio próprio. Mas não entra aí, Espírito. Amém. Eu estou conversando com ele. Amém. Fique em paz. Amém. Diga, Deus sacia os vazios. Como foi lido aqui na hora da oferta. O profeta disse, vai e pega muitas vasilhas vazias. Quando não havia mais vasilha vazia, o azeite acabou. Então, quem determina a quantidade do azeite não é o azeite, é a vasilha. Nós somos as vasilhas. Quanto mais vazios de nós estivermos, mais do azeite teremos. Se a sua medida é 1 litro, é 1 litro. Se a sua é 10 litros, serão 10 litros. Depende tudo da sua fome. Amém? Aleluia. Depende tudo da sua sede. Eu quero muito mais de Jesus. Quero dizer para você, né, como pastor da igreja, como supervisor aqui no Rio Grande do Sul, que a nossa paixão é isso aqui. Fluir no Espírito, na autoridade da palavra, para liberar vida para as pessoas dessas cidades, do estado. Amém? Onde houver dor, nós liberaremos paz, alegria, cura. Aonde houver desespero, levaremos a salvação de Jesus. Você, essa pessoa, portanto, jorre os rios de água viva. Amém, aleluia, do seu interior. Jesus também disse aqui em João 7 algo interessante. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então estavam questionando, tu falas como homem, como filho de Deus, quem é você? Dá-nos um sinal e coisas assim. Olha o que Jesus diz, se você quiser saber a vontade de Deus, você saberá a respeito de mim. Então quem é que vem para Jesus? Aquele que de alguma maneira tem sede e fome de Deus. Amém? Talvez você viveu perdido, talvez você está perdido aí no mundo sem direção. Mas se você tiver um desejo para Deus, Ele te acha. Ele te leva até Jesus. Jesus falou, aquele que o Pai enviou a mim. Há algumas pessoas, e esse é um assunto polêmico, eu não quero entrar nisso, que fala da predestinação, Deus escolheu você, ou do livre-arbítrio, ou eu escolhi Deus. A Bíblia diz claramente que Deus escolheu você. Mas há uma coisa fascinante nessa dinâmica inexplicável e polêmica teológica. Você vê, por exemplo, que Deus escolheu Moisés. Mas Moisés foi escolhido por Deus. Mas Josué escolheu Deus. Amém?
Davi tinha fome e sede por Deus. Ele disse, Deus, eu não darei descanso às minhas pálpebras até encontrar uma morada para ti. Meu espírito te busca ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida e escassa. Olha, irmão, o espírito querer a Deus, ponto pacífico. Seu espírito quer Deus. Davi não tinha o Espírito Santo habitando nele, mas ele tinha um anseio por Deus. A sua alma, mente, vontade, emoções, desejando Deus, isso é um grande avanço. É isso que hoje a mensagem vai produzir em você. Agora, o seu corpo almejando a Deus, isso realmente é o céu na terra. Davi era esse homem, o homem segundo o coração de Deus. Por que será que ele era o homem segundo o coração de Deus? Eu penso porque ele queria Deus. E Deus o achou. Deus disse, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será com ele. A minha destra lhe dará força. Nenhum inimigo prevalecerá contra ele. Ele achou quem o procurava. Amém. Então existe uma dinâmica naqueles que Deus usa e que Deus usará. Eles têm sede, fome por Deus. Eles vêm vazios para serem cheios. Eles não vêm cheios de conceito. Eles não trazem um plano e dizem, Deus, aprova. Eles dizem, Senhor, eu estou aqui para escrever os teus planos. Eles não têm uma agenda para apresentar e Deus abençoar. Eles dão uma agenda vazia para Deus e Deus preenche. Deus prioriza. Compreende isso? Quem é você nessa história? Amém. Bem, aqui diz que ele despede os ricos. Não é porque a pessoa tinha dinheiro, mas são os abastados de si, os cheios de si. É como a igreja de Laodiceia, que Jesus está à porta batendo. Jesus está à porta batendo. Ele diz, ei, se alguém me ouvir e abrir, eu entro. E a igreja era assim, eles diziam, nós somos muito ricos. Historicamente era uma igreja muito rica, abastada. Você sabe qual é o perigo das riquezas? A riqueza. O rico põe a confiança na riqueza. Esse é o perigo da riqueza. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, diga aos ricos desta terra que não ponham a sua confiança no dinheiro, mas sejam generosos em toda boa obra. A maneira de você se tornar rico e não ser preso pelo dinheiro é sendo generoso. Amém. Deus aumenta a sua riqueza para toda a generosidade, diz a Bíblia. Então você não pode estar preso nisso. Vocês têm que estar vazio, porque você não confia em você, em nada que tem. Eu não confio na minha habilidade, na minha inteligência, na minha experiência, na minha idade, ou nos meus bens, seja lá o que for. Eu confio no Senhor. Se você confia no Senhor, pode vir a tempestade, o deserto, a escuridão, mas você vai brilhar, você vai jorrar, você vai ser como rios de água viva e vão surgir de você. Você é a fonte. Você não vai precisar procurar em algum lugar, não vai recorrer ao pastor, não vai precisar de alguém que ore por você. Você vai jorrar e a vida do Espírito vai se manifestar. Esse rio percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele percorre a página dos profetas. Jesus fala dele aqui, os rios de água viva. Daniel vê que é um rio de fogo transformador. Ezequiel, quando vê, diz que esse rio, ele percorre e vai até o Mar Morto. E por todo o trajeto dele, aonde existir morte, ressuscita. O Deus que ressuscita os mortos. Seu casamento morreu, o rio faz ressuscitar. Suas finanças morreram, o rio faz ressuscitar. Sempre que o rio flui, vida é manifestada. Esse rio lá no Éden se divide em 4 braços. O primeiro braço se chama Pison. Pison vai para a terra de Avilá. E a Bíblia diz que em Avilá o ouro é bom. Significa que quando o rio flui, a glória de Deus, que é o ouro em você, é revelada. As pessoas veem o brilho de Deus em você. Amém? Onde você entra, funciona. É isso que Deus está falando. Além disso, o ouro é um elemento químico caro. Isso significa que Deus vai conduzi-lo aos lugares, amém, de prosperidade nessa terra. Amém? Quantos querem do rio fluindo? Eu quero. Amém. Glórias a Deus. Quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Algo interessante, um paralelo do natural e espiritual, é que nós precisamos mais de água do que de comida, sabia? Você pode ficar 30, 40 dias sem comer, sem prejuízo, em média.
Mas você não pode ficar mais de uma semana sem beber. Na verdade, se você ficar 3 dias sem beber, você já comprometeu o seu corpo. Eu coloquei aqui para você uma estatística real, ok, sobre a perda de água em porcentagem e os principais sintomas que isso pode acontecer em você. Uma pessoa média de 70 quilos tem 42 litros de água. Então, veja que você tem bastante água. Amém? De 70 a 40, você é mais água do que matéria. Amém? Por assim dizer. Você é água. Se você perder de... Ninguém levanta para beber água, por favor. Se você perder de 1 a 2%, 1% de 442, isso significa 420 miligramas de água, amém? Você sente sede, boca seca, leve redução da performance cognitiva. Como que? O que você está dizendo? Ok, uau, deixa eu beber uma água. Estou brincando. Amém, oi, você é Manuel, aleluia. Se você perder de 3 a 4%, você sente fadiga, dor de cabeça, tontura e dificuldade de concentração. Vou pular já. Se você perder 7 a 9%, você tem fraqueza intensa, tontura, náusea, aumento da frequência cardíaca. Se você perder de 10 a 12% de água, você tem alucinações, choque circulatório, risco grave de morte. Se perder de 15 a 20, provavelmente morre. Por quê? Porque é mais importante beber do que comer. Então diga comigo, é mais importante fluir. Amém. Amém. Aleluia. Então, quantos querem aprender a fluir? Amém. Quero ensinar 5 pontos para você, como você flui. Como essa fonte se transforma num rio e manifesta essas coisas no Senhor, na sua vida, do Senhor na sua vida, amém? Tudo isso tem a ver com exercitar o seu espírito. Gaste mais tempo exercitando o seu espírito. Aleluia, amém? Exercitando o seu espírito. Você, dia a dia, não só quando está aqui, quando se reúne com irmãos, mas dia a dia, hora após hora. Sempre se conecte na realidade do espírito. Transforme cada momento comum da vida num ponto de conexão com a realidade sobrenatural. Não tome direções sem consultar a mente do Espírito, sem se voltar para o Espírito. Nele, toda a vitória de Deus já está depositada. Amém? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Nós já vencemos o mundo, porque o Espírito está em nós. É Ele que nos revela a palavra para nos dar fé. Sem o Espírito Santo não conseguiríamos ter fé, porque Ele é que ilumina a palavra de Deus. Amém? Ele é uma pessoa, ele não é um poder. Não confunda o Espírito Santo com rios. Não confunda o Espírito Santo com o fogo, com o vento. Quando você se refere ao Espírito Santo como uma coisa, normalmente você diz para ele, Espírito, me dá, eu quero isso, quero fogo, quero poder. Não, ele é uma pessoa. E uma pessoa é caracterizada por mente, vontade e emoções. Significa que ele tem sentimentos como você. Você foi criado como ele, você é um ser espiritual. Assim, quando você o vê como Senhor, o Espírito, você pede, você diz, Espírito, usa-me como tu queres. E ele vai usar você. Você vai experimentar em nome de Jesus nessa semana milagres de Deus na sua vida. Deus vai te levar a conexões para o rio de Deus fluir através de você. E você vai ter mudanças e transformações espetaculares na sua vida, nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém? 5 coisas básicas, simples. Mas tudo que Deus fala é simples. Quando existem coisas muito complexas, duvide. Porque as coisas de Deus são simples, mas profundas. Tanto é que só os simples de coração podem recebê-las. Aqueles que tentam conjecturar e fazer uma análise, realmente perdem. Mas os simples recebem. Porque Deus dá graça aos humildes, amém? Não aos orgulhosos. Primeiro, tem de ter sede. Diga, tenho de ter sede. Amém. João, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, gritou, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bem, a primeira parte é sede, sede, sede. Falta de sede ou fome é sinal de doença. Amém? Você é um filho de Deus. Deus é Espírito. Se você não tem sede e fome das coisas do Espírito, alguma coisa está errada.
Deus é Espírito. Você tem o DNA de Deus. Você tem a natureza de Deus que é chamada Zoe. Não é a natureza bio. Não é a natureza psique da alma. É a natureza espiritual de Deus. Amém? Então, se Deus é Espírito, nós automaticamente temos fome e sede pelo sobrenatural. E o Espírito é sobrenatural. É o Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Bem, é fácil perceber, de fato, quando alguém está comendo com satisfação ou com obrigação. A lei sempre obriga você. Come. É aquela mãe que pega o menino, aperta a bochecha dele, abre a boca e come, senão você apanha. Ele come e fala, eu não quero comer. Mas tem aqueles que comem com prazer. Espero que você seja esse filho cujo coração é desejoso e a face é cheia de gozo por comer a palavra de Deus. Comer o de Jesus. Aleluia, amém? A segunda coisa, eu tenho de me achegar ao Senhor. Nesse mesmo verso, no final, Jesus disse, venha a mim. Venha a mim. Amém? Normalmente nós pensamos assim, né? Eu nasci dentro de igreja. E não posso negar que algumas vezes já tive um pensamento assim. Eu estava lá no fundão, turma do fundão falar aleluia. Amém. Aí eu falava, se isso aí é de Deus, ele vai ter que vir aqui. Hein? Quem foi religioso como eu assim? Eu era bem jovem, bem mais jovem. Não, se for de Deus, então eu vou ficar aqui esperando e ele vai vir e fazer algo. Mas Jesus não falou, eu vou até você. Ele falou, se você tem sede, vem até mim. Você vem. Você vem. Amém. Você entende a diferença? E isso significa que eu tenho que ir e beber. Eu tenho que ir e me encher. Amém? Eu sei que tem alguns cantos que diz, Espírito, enche-me, enche-me. Mas não é essa a ordem divina. A ordem divina é enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, eu bebo, eu me encho, eu me encho. Você entende isso? Amém. Isso é muito importante. Aleluia. Terceira coisa, tenho de pedir ao Senhor. Isso nós vemos em João 4, quando ele falou para a mulher samaritana, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então Jesus disse, se você tem sede, vem a mim. Se vier a mim e crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então você tem que vir com sede, a sede movimenta você. Ah, amém? Amém? Aleluia. Às vezes eu fico bebendo muita água aqui, você levanta para ir beber água. Né? Porque você fala, ai que sede, é porque você está me olhando. Mas veja, a sede movimenta você. Quem tem sede vai às águas. E essa é a medida de Deus. Agora quando você vai a Ele e pede, você pede crendo. Jesus disse em João 7, se um pai recebe do filho, pai, me dá pão, o pai não lhe dá uma pedra. Se lhe pedir um peixe, não lhe dá um escorpião. Se lhe pedir um ovo, não lhe dará uma cobra. Veja, escorpião e cobra na Bíblia falam de demônios, sabia? Demônios. Jesus está falando, quando o filho pede, ninguém interfere. O diabo não põe a mão, vai acontecer. E aí Jesus diz assim, se pedir o Espírito Santo, o Pai lhe dará o Espírito Santo. Então, quando vocês pedem para o Senhor, dos rios de água viva fluindo, os rios vão fluir. Os rios vão fluir na sua vida, amém? E vai eliminar a sua depressão. Vai eliminar os seus medos. Porque esses rios são águas vivas. E as águas vivas eliminam toda a morte na nossa vida. Amém? Há muitos benefícios, aleluia. Quarta coisa, tenho de fluir. Diga, tenho de fluir. Amém. Diga também, eu sou um canal. E não um reservatório. Você não é uma lagoa, você é um rio. Amém, amém. Você vive em novidade de vida e não preso no passado. Você não anda no deserto, você anda nas correntezas do Espírito em novidade de vida. Você está numa terra que mana, que jorra
Amém? Isso fala do movimento do Espírito, porque a vida com o Senhor é uma vida fascinante. Se você realmente quer beber o melhor vinho, não é de alguma serra aqui, o melhor vinho é o vinho do Espírito Santo. É um vinho dinâmico, é uma vida alegre. Com Deus, a vida é uma vida alegre. A Bíblia diz que quem vive no Espírito vive em novidade de vida. Então, meu casamento sempre tem algo novo, algo mais belo. Não há desgaste, mas há novos desejos que surgem. Amém. Há muita novidade, há muita diversão nesse sentido também. O Senhor Jesus, amém? Então fala que você vem com sede, você pede para Ele e vai fluir. Amém? Quantos creem que isso vai acontecer? Amém. Paulo diz assim, em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito. Embriagai-vos do Espírito. Como? Falando. Como? Falando. Só as mulheres. Falando. Só os homens. Falando. Nossa, que diferença, hein? Jesus. Você sabe, no original, as mulheres é Isra. E os homens é Ish, mas aqui inverteu. Amém? Só as mulheres, como eu me embriago do Espírito? Amém. Vamos dar o troco, né? Como é, homens? Amém. Glórias a Deus. Amém. Falando. Pastor, por que você fica toda hora falando para a gente falar amém, da glória a Deus? Eu só estou te ajudando a sair bêbado daqui do Espírito. Você vai para casa dizendo assim, eu não sei o que aconteceu nesse culto, mas eu vou voltar. Uau! Eu estou viciado nessa igreja. Não é em mim, não é na igreja, é no Espírito. Amém. Veja a comparação de Paulo. Então isso fala, você sabe, de um bêbado. O bêbado, uma das características é que ele esquece dos problemas da vida e ri com tudo. Se torna valente. Ele é capaz de parar no meio da rua e querer parar os carros todos. Aleluia. Amém. Mas do Espírito é vida e paz para você. Então veja, falando. Bem, eu vou te dar um exemplo para te ajudar a fluir. Tá vendo? Então nós vamos ler o item 4 lá, todos juntos. 1, 2, 3. Tenho de fluir. Bem, você falou, não falou? Eu te dei o discurso, não dei? Eu te dei o que falar, mas você falou. Amém? Você entende isso? Agora você vai ler, mas não vai falar, tá bom? Então, 1, 2, 3. Você leu, mas não falou. Bem, o Espírito Santo te dá o discurso. O que falar? Mas é você que fala. Amém? Jesus andou com os discípulos 3 anos e meio, viram ressurreição, andaram sobre as águas, você vê os milagres que Jesus fez. João disse que não teriam livros na terra para registrá-los todos. E Jesus falou, espere, porque vocês não estão prontos. Vocês precisam aguardar o poder do alto. Quando o poder do alto desceu, o que desceu? Um som. Um som. Um som é algo que você fala ou articula. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá até gemidos. Ou seja, não tem uma fonética por trás disso, certo? Algo assim. Mas se você vier a Jesus, pedir crendo, nem que for um gemido, um som vai sair. E quando esse som sair, a torneira abre. Você não é um reservatório, você é uma mangueira, como uma mangueira. Abre, vem água. Depende do tamanho do jato, depende da dimensão que você abrir. Isso tem a ver com você e não com o Espírito Santo. Amém? Você pode ter de Deus tudo quanto quiser. Isso não depende de Deus, depende de nós. Você entende isso? Isso é fluir do Espírito Santo. É por isso que algumas pessoas são como hidrantes. Você encontra ela sempre fervorosa. Você encontra ela sempre cheia de Deus. Sempre com brilho na face. Sempre enfrenta os seus problemas, mas eles são como uma coluna. Eles são firmes. Por quê? Porque eles abrem a torneira mesmo. Outros são pique.
Hoje o dia está mal. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo minha mente. Eu estou pensando, ai, não sei, acho que eu não vou mais. Ai, pastor, eu não tenho mais força de ir aí. Eu estou aqui, onde você está? Ah, não tenho força, não tenho força. Filho, abre a torneira. Começa a falar. Começa a jorrar. Porque a fonte está dentro de você. Dentro de você. Aleluia. Amém. Então diga, nós fluímos falando. Mais um princípio para nós encerrarmos e orarmos. Quinto, tenho de ser quebrado. A tradução é quebrantado, aí ficaria melhor, mas saiu quebrado. Mas funciona, o radical é o mesmo. Ok, pac, ok, que é isso? Veja, Deus te ama demais. E já deu provas disso, amém? Quem é amado aí, se está do lado da esposa, dá um beijo nela. Se é esposa. Amém, ok. O resto, os jovens falam, vai chegar um dia, amém, glória a Deus. Amém, ok. Amém, ok, amém. Espera firme no Senhor. Amém, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Esse é o texto da Mel. Porque a Mel, ela orou 3 anos por mim e jejuou. Amém? Aí, bem, eu não vou entrar nisso, deixa eu um dia contar para vocês. Aleluia, glórias a Deus. Mas diz assim o Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quebrantamento na alma, veja. Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Então, qual o segredo da solidão? Não morrer. Não morrer. Morrer é quebrantamento. Então, a alma, ela encapsula o nosso espírito. É invólucro. Ok? Assim como a casca de uma semente do trigo, e lá dentro tem o embrião. A vida não está na casca, está no embrião. E quando você joga na terra, pressão, calor, umidade, a casca racha e o embrião produz vida. Amém? Essa é a semente. Toda semente é assim. Então Jesus faz uma analogia conosco. Veja, a minha alma é a casca e o meu espírito é o embrião. A vida de Deus está em mim. A fonte de Deus está em mim. Todos os recursos que eu preciso, tudo que eu preciso nessa vida está em mim, no espírito. É o banquete da graça. É o trono da graça, está no meu espírito. Amém. Mas o que impede o meu espírito de se manifestar e produzir a realidade, regando as sementes em meio ao deserto, ou transformando ele em manancial de bênçãos, é a minha alma. É o que eu penso. É a minha vontade. São as minhas emoções. Então, alguém que vive, deixa eu explicar de outra maneira. Quando Adão pecou, a alma prevaleceu. A alma prevaleceu. A alma continuou dominando o homem. Então, o homem, depois da queda, é dominado pela alma e não pelo espírito. Mesmo porque o espírito dele está amortecido. Mas quando você nasceu de novo, a obra de Deus foi por seu espírito. O Espírito Santo está no seu espírito. A fonte está no seu espírito. Por isso você precisa aprender a fluir no espírito. Fluir significa deixar a fonte jorrar. São os rios. Amém? Glórias a Deus. Amém. Entenda isso. Mas o que impede o seu espírito de fluir? A alma. A alma. E se você não vem com fé e pede, Deus permite o quebrantamento da alma. Ah, pastor, como que ele vai quebrar essa casca da minha alma? Circunstâncias na vida. Não para destruir você, mas para liberar o seu espírito. Amém? É aquilo que você fala, eu não tenho paciência, porque vive na alma. O espírito é paciente. Aí você fala, eu falei para Deus que eu não tenho. E os problemas aumentam. Por que o problema aumenta? Porque o calor aumenta. Porque o calor aumenta para rachar a sua alma. Amém? Para deixar o espírito fluir. Para você chegar ao extremo do seu deserto. Para você, depois de todas as possibilidades de tentar resolver as crises do seu casamento, recorrer para Jesus.
Depois de você chegar de todas as possibilidades de tentar prosperar e correr para Jesus. A Bíblia diz que Moisés, tem 3 fases da vida de Moisés, ok? A primeira fase, ele foi educado no palácio. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras, ele sabia falar, articular. A história diz que ele conquistava nações, ele era um homem habilidoso, era um cara guerreiro, ele matou um egípcio com as mãos, diz a Bíblia. Bem, e aí depois ele confiava em si, na sua carne. Depois Deus o leva 40 anos no deserto. Eles aprenderam a falar, eles aprenderam o protocolo do palácio. Ele não sabia mais se relacionar com as pessoas, só com ovelhas. Ele cheirava ovelha, não tinha mais o perfume do príncipe do palácio. Ok? E ele ficou no deserto. Mas a Bíblia diz que no final de 40 anos, 80 de vida, ele chegou ao extremo do deserto, perto do monte de Deus. Porque o fim do seu deserto é o começo de Deus. Amém? Porque você não muda o que tolera. Isso é a sede. Você não muda. Casamento de qualquer jeito vai continuar dando volta. Marido de qualquer jeito, esposo de qualquer jeito, filhos de qualquer jeito. Você tem que chegar no extremo do deserto, perto do monte de Deus. Aí o fogo vem sobre a sarça e é um novo tempo na sua vida. Na verdade, o verdadeiro tempo na sua vida. Amém? Então, se você está nesse momento, né, num deserto, em tipologia bíblica, ok, esse não é o seu lugar. Deus tem a terra de Canaã, que simboliza o Espírito. Um lugar de manancial, cheio de coisas prontas para você. Tudo já está pronto em Cristo Jesus. Amém? Amém? Mas eu quero te convidar a ter sede hoje e a pedir pelo fluir de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar. Amém. Aleluia. No tempo que nos resta. Quantos compreenderam a palavra aqui? Aleluia, glórias a Deus. Pastor, o que tem a ver, né, esse poder de Deus? Tem a ver com a linguagem espiritual. A linguagem espiritual. Você já viu como Deus tirou o caos da terra para uma vida abundante? Ele não fez algo, ele falou algo. Amém? Amém? Então o poder de Deus é liberado quando você libera as palavras do Espírito, falando do Senhor, pelo Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Aleluia. Mas como eu fiz aqui o exemplo para você, sua mente é o bloqueio, porque sua mente quer o governo, sua mente não faz o que não entende. Se eu pedir para você falar em polonês para mim, Jesus é maravilhoso. Se você não conhece polonês, isso é absurdo, como eu vou falar? Agora, você vai ter que ter fé. Quando o Espírito Santo te der palavras que a sua mente fala, não sei o que é isso. Você fala, não me importo com você, eu vou falar. Amém. Se você fizer isso, você vai abrir a torneira. Amém. Aleluia. É o início. Amém. Isso não é para uma reunião, isso é para a sua vida. Paulo disse, eu dou graças a Deus que oro em outras línguas muito mais do que todos vós. Isso fala do fluir de Deus. Se Paulo fez isso, nós precisamos ter uma vida conectada com o Espírito Santo. Amém? Eu creio em nome de Jesus que no final desse jejum, nós vamos ter sinais, prodígios e maravilhas. Várias distribuições do Espírito Santo. Creio que nessa semana, em nome de Jesus, você vai experimentar algo do Espírito. Percepções, visões de Deus. Algo vai vir sobre você, uma ousadia, algo que você vai ter o que falar. Você vai levantar o abatido, você vai dar uma palavra de consolo, você vai ser usado em demonstração de poder de Deus. Amém, amém. Eu quero orar por você, amém, quero orar por você. Aleluia. Então, uma das maneiras mais, eu diria, fáceis de você liberar o Espírito é orar no Espírito. Esse é o poder que veio do alto. E em Marcos 16, Jesus disse assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Eu vou orar por você. Eu vou declarar em nome de Jesus, fale em novas línguas. Agora ouça. Não deixe a sua razão dominar o seu espírito. Entre pela fé. A fé não é visível. A fé não são sentimentos. A fé é uma atitude.
segundo as Escrituras. Se você entendeu as Escrituras, se você crê no que Jesus falou, que existem rios espirituais que fluirão de você, do seu interior. Amém? Então, nós vamos pedir a Jesus. E eu vou declarar. E você vai, enquanto eles louvam aqui, você não vai louvar em português. Você vai liberar as palavras do Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher você. Alguns vão sentir o Espírito vir sobre você. Não importa os sentimentos, mas ele se move como quiser. E algo vai acontecer em você. Se você não conseguir liberar nada, eu quero que você venha aqui à frente, porque nós podemos orar por você e te ajudar a liberar isso. Vocês, amém? Amém, me entenderam? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então diga comigo: Pai, eu te peço o fluir dos rios de água viva do meu interior. Jesus Cristo, eu venho a Ti e eu creio em Ti. Eu sei que a fonte está em mim. E no Teu nome eu declaro que os rios de água viva fluam, fluam, em nome de Jesus Cristo. Fale em outras línguas, fale em novas línguas, fale em novas línguas, fale em novas línguas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca, desça